Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, última arca. Glória a Deus. Mais um dia para estarmos cultuando e louvando o nome do Senhor, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre as marcas de uma igreja saudável. Vamos começar orando. Paizinho, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos louvando aqui, reunidos o Senhor, Pai. Muito obrigado pelas mensagens dos louvores, Pai. Muito obrigado. Fala conosco essa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Fala com aqueles que vão ver esse vídeo depois. Senhor, vai falando às pessoas, Senhor. Vai trazendo aqueles que o Senhor vai querendo que se reúnam conosco, Pai. Fala, Senhor. Usa-nos, Senhor. Mas também, Senhor, vai atraindo as pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, compartilhar a mensagem, Senhor, que ela não fique presa só para nós, Senhor, mas que ela possa ser multiplicada, Senhor, que ela possa ser aquele fermento bom, Senhor, que leveda toda a massa, Senhor. Em nome de Jesus, multiplica, Senhor, essa semente, Pai, a 30, 60 e 100. Ó, Senhor, encontra, Senhor, um terreno fértil, Senhor, em nome de Jesus. Fala com aqueles que não te conhecem, Senhor. Ó, Senhor, em nome de Jesus. Mostra essa porta, Senhor. Apresenta essa porta, Senhor. Que cada dia mais e mais pessoas se acheguem, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas essa noite. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos começar mantendo o nosso propósito de ler Salmos, né? Vamos ler o Salmo de número 2. Número 2. Salmo de número 2, vamos ler juntos. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e seu ungido, dizendo: vamos romper seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Glória a Deus, glória a Deus. Então esse é um salmo escatológico, né, apresentando o reinado do Senhor Jesus. Ele já apontava para o reinado do Filho de Deus, né? Que o Senhor constituiu o seu ungido. E assim, ele mostra que não é uma briga. A batalha do Armagedon não é exatamente uma batalha, entendeu? O que eu quero dizer com isso? Isso é a esperança que nós temos, né? A viva e a bendita esperança que nós temos. Quando a gente vai ler Apocalipse, quando a gente vai ver as profecias e quando a gente medita em tudo que tem acontecido, guerras, rumores de guerras e tal, a gente já está preparado porque tudo isso já está predito. Mas o mais importante é a nossa esperança futura, que o Senhor Jesus vem e ele vai reinar. E quando chegar a hora da batalha, vai ser com um sopro que ele vai destruir tudo. Não vai ser assim, nossa, temos que conseguir reunir um monte de gente para brigar junto com o Cordeiro, e do outro lado tem Satanás com mais um outro montão de gente, e vai ter uma batalha muito sangrenta, e quem sabe vai dar certo no final. Não, a palavra fala que vai ser com sopro, vai ser assim, ó, acabou a batalha. Entendeu? Não vai ter briga. Não é uma disputa de força, não é uma queda de braço. Entendeu? Simplesmente ele vai vir e vai julgar. E acabou. Entendeu? É isso que o Senhor fala ali. E aí ele fala o quê? Ele dá um alerta para os líderes. Ele dá um alerta. Se arrependam. Né? Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se com tremor. E aí ele fala para a igreja um recado. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam, que se refugiam no Filho de Deus.
E é essa a nossa esperança, porque nós somos felizes, nós nos alegramos, porque nós nos refugiamos no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, né? Agora uns recadinhos, né? Só chamando, né, novamente para o Clube do Livro nas quartas-feiras, às 8 horas, vamos continuar estudando Cristianismo Puro e Simples. Como chegou um pessoal depois, nós vamos revisar uma parte do livro, né? Mas nós vamos seguir em frente lendo Cristianismo Puro e Simples para a gente tentar terminar dentro do previsto. Tivemos várias intempéries aí e confusão, mas agora nós estamos pegando sistematicamente o livro para que a gente possa estar meditando nele, lendo juntos. Amém? Continuando o nosso catecismo Nova Cidade, né, o devocional, né, são as 52 perguntas para 52 finais de semana, para que um ano a gente consiga ler todas as perguntas. Catecismo são perguntas e respostas sobre fundamentos da fé cristã, né? E nós estamos na pergunta de número 16, nosso 16º culto. O que é o pecado? Pecado é resposta. Pecado é rejeitarmos ou ignorarmos a Deus no mundo que Ele criou, rebelando-nos contra Ele e vivendo sem tê-lo como referencial em nossa vida. Não sermos ou fazermos o que Ele requer em sua lei, o que resulta em nossa morte e na desintegração de toda a criação. Versículo para reflexão. 1 João 3,4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Oração. Senhor do universo, todos os teus caminhos são bons. Seguimos os caminhos de morte quando seguimos nosso próprio rumo. Ajuda-nos a ver o pecado como o veneno que tua lei, e não o espírito de rebeldia contra a tua lei, dê à nossa mente e à nossa vida a tua forma. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem puder, né, adquirir, é muito interessante porque tem uma reflexão, né, sempre tem duas reflexões de teólogos do passado e do presente acerca daquilo que é ensinado na pergunta do catecismo. Por que a importância do catecismo? Porque, assim, para que nós possamos cada dia mais cumprir aquilo que está escrito em 1 Pedro. Estejam prontos a responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Né? A gente está sempre pronto a responder a razão da nossa fé e da nossa esperança. E essas perguntas e respostas vão facilitando isso. Né? Glória a Deus. Então, assim, seguimos com a nossa série. Né? A gente sempre, eu gosto de explicar isso, porque às vezes tem gente que está acompanhando uma série, tem gente que está acompanhando outra pelo YouTube, e aí fica assim, poxa, mas estava falando sobre outro assunto, o que aconteceu? Então, assim, nós temos duas séries paralelas que a gente vai intercalando nos cultos, e eventualmente a gente faz uma pausa nas séries para falar de algum tema significativo. Então, assim, a gente falou semana passada, como era a véspera do Dia das Mães, a gente optou por falar sobre maternidade, né, o tema, né, foi um sermão temático, e agora nós estamos retomando as séries. A série de hoje, segundo o calendário, a gente segue falando sobre as marcas da igreja, as características da igreja, e especificamente nós estamos falando muito sobre como a igreja, a última arca, vai estar seguindo. Né? E na semana que vem nós vamos iniciar a nova série, sempre falando de pregação expositiva, que por acaso é o tema de hoje. Nós vamos começar a ler juntos o Evangelho de Mateus. Dentre os evangelhos, nós vamos ler o Evangelho de Mateus. É um projeto meio audacioso, né? É um negócio que é meio audacioso. Em que sentido? Porque assim, não vai ter profundas reflexões teológicas sobre o Evangelho de Mateus. É nós lermos e refletirmos capítulo a capítulo. E eu vou tentar trazer os paralelos dos outros 3 evangelhos em cada texto de Mateus. Por exemplo, se você ver bem, o Mateus 1 vai ter genealogia, aí Lucas 1 tem genealogia também. Eu vou tentar trazer esses paralelos, por quê? Porque talvez tão cedo, a não ser que o Espírito direcione diferente, tão cedo nós não vamos refletir sobre os outros evangelhos. Porque a Bíblia é muito vasta, então se a gente se focar só nos evangelhos, nós vamos passar anos falando só de evangelho, sendo que nós temos que falar sobre outros temas também. Então, para tentar
dar um panorama da vida de Cristo, o que eu vou fazer? O nosso foco principal é o Evangelho de Mateus, mas eu vou estar sempre traçando um paralelo a cada capítulo com os textos correlatos de Marcos, Lucas e João, tá? Lembrando que Marcos e Lucas vão ter muito mais correlação porque eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm similaridades, eles provêm de uma fonte muito similar, né? O projeto é esse, quem sabe, se Deus permitir, até junho do ano que vem nós concluímos essa série em Mateus para a gente estar refletindo sobre o Evangelho. Porque a ideia é que a gente leia. A gente vai ver hoje a importância da leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre isso. E a gente precisa ler. Nós precisamos ser conhecedores da Palavra. A igreja evangélica ela era conhecida como o povo do livro. E hoje em dia o povo do livro não lê o livro. Hoje em dia você tem pessoas que estão na igreja há anos e que nunca leram a Bíblia de capa a capa. Falam que amam a Deus, que buscam revelação do Senhor. Só que assim, gente, tudo isso aqui são 66 livros de pura revelação. E aí você começa a cair em cada revelação, cada profetada. Tem lugar que é tanta revelação que parece as antigas lojas da Kodak, da Fujifilm, que o pessoal mais novo nem vai saber o que significa, que você ia lá para revelação. E aí é mais ou menos assim, você quer 24, 36 ou 12 revelações, porque era o que tinha na Kodak. Né? Os mais antigos vão saber o paralelo que eu estou traçando. Mas para quem não conhece, só vive no mundo digital, antigamente você tinha a câmera com filme. Aí o filme era de 12, 24 ou 36 poses. Você tirava a foto e aí depois você tinha que levar a câmera até lá na loja para o cara tirar o filme e aí você fazia a revelação das fotos e aí que você ia descobrir se você estava piscando ou não na foto. Era só assim que descobria. Era assim que começou a coisa. Tá? Então, assim, hoje em dia é tanta revelação que parece essas lojas. É um tal de, vamos lá para buscar uma revelação. E aí você escuta cada barbaridade e a pessoa acaba crendo que aquilo veio do Senhor. Por quê? Porque não julga a profecia como a palavra fala. A palavra fala para a gente julgar as profecias, que nós devemos julgar. Mas como é que você vai julgar a profecia? Você tem que julgar baseado na palavra, na revelação. Entendeu? É mais ou menos como o juiz. O juiz julga baseado no quê? Na lei, na Constituição. Então, quando você vai julgar alguma coisa, você precisa ter um referencial. Qual que é o nosso referencial? A palavra de Deus. Então, entrando no tema de hoje, eu vou começar com uma advertência de Jesus, para a gente entrar no tema de hoje. Em Mateus 22, no verso 29, versículo 29, está escrito: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Em outras traduções, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu gosto muito de falar sobre esse texto, por quê? Porque ele aponta que tem que haver um equilíbrio e que tem que conhecer as duas coisas. Tem congregações que focam muito nas Escrituras e não creem no poder, que foi aquilo que a gente conversou lá atrás. Quando a gente falou que nós somos uma igreja carismática que crê na atualidade dos dons, a gente também falava a respeito disso. Nós cremos no poder de Deus, nós cremos na atualidade das manifestações miraculosas. Nós cremos que Deus pode agir no nosso meio e que uma pessoa pode ter uma profecia, a pessoa pode ter o dom de línguas, a pessoa pode orar e uma pessoa ser curada. Nós cremos nisso, nós cremos no poder. Mas o texto é muito claro falando que nós erramos porque nós não conhecemos o quê? As Escrituras e nem o poder de Deus. Já tem outras congregações que focam muito no poder. Tudo é poder, tudo é poder, tudo é manto, tudo é fogo, tudo é terra e tal. E esquecem de fundamentar esse poder nas Escrituras. Existe um equilíbrio. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Né? E hoje nós vamos falar dessa marca, que tanto foi que é falada desde a época da Reforma Protestante e que até hoje, nos manuais de eclesiologia, que é a doutrina sobre as coisas da igreja,
eclésia, igreja, logia, estudo. Estudo da igreja, fala-se sobre a marca, uma das marcas da igreja saudável, né? Qual é? Pregação bíblica ou pregação expositiva. Eu gosto mais do termo pregação bíblica. Por quê? Porque, assim, eu não creio que seja necessário que todo sermão seja sempre expositivo. O que é um sermão expositivo? Quando você pega o texto inteiro e vai lendo versículo a versículo e colocando, expondo o fundamento daquilo. Muitos sermões dessa forma são utilizados por Deus, né? E eu acho que eles fundamentam muito a fé, sedimentam muito a fé, dão uma maturidade para a congregação. Porém, eu também vejo graça e vejo o agir de Deus em sermões temáticos como o de hoje, sermões temáticos como o da semana passada, falando sobre maternidade. Então eu vejo graça, eu vejo Deus agindo através disso. Então eu prefiro pregação bíblica, que é fundamentada nas Escrituras, entendeu? Eu sempre falo o seguinte, tem que fundamentar nas Escrituras, não é para ser um horóscopo gospel. Entendeu? O que eu quero dizer com horóscopo gospel? Hoje em dia o povo gosta de livrinho que eu chamo de horóscopo gospel, horóscopo evangélico. O que era o horóscopo? Você abriu o jornal antigamente, nossa, as estrelinhas estão no seu signo. E agora você vai encontrar uma pessoa legal durante o dia e essa pessoa vai ser simpática com você. Qual a chance disso acontecer com as pessoas? De você encontrar no seu dia inteiro, se você trabalha com o público, uma pessoa simpática que vai ser legal com você. É muito grande. Aí você fala, nossa, você cumpriu o meu horóscopo, que coisa legal, foi muito bom. Cara, não tem coisa mais genérica no planeta do que isso, entendeu? E os crentes pegaram e criaram o horóscopo gospel, que você pega um versículo isolado, faz um textinho motivacional, você lê ele de manhã e fala, que aconteça isso em nome de Jesus, que aí a mandinga gosta, se você fala em nome de Jesus no final de qualquer coisa, aquilo tem que acontecer, porque é uma mandinga, isso é a propósito de mandinga, entendeu? Você pegar e falar, não, a partir do momento que eu falei isso, tem que acontecer, que eu ganhe na Mega Sena em nome de Jesus. Aí, pronto, tem que acontecer. E não é assim, é se orarmos conforme o coração de Deus, aí se cumpre. É assim que está no texto, não é segundo o nosso coração, né? Mas aí isso é um papo para uma outra hora. E aí o cara lê um texto totalmente fora do contexto. Vou falar um exemplo bem simples, bem bobo. Pega o Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí o cara fala, viu? Não é para te faltar nada, porque o Senhor é seu pastor. Então hoje tudo vai acontecer e todas as coisas vão se cumprir na sua vida, vai vir a provisão, porque o Senhor é seu pastor. Em nome de Jesus, amém. E o cara sai batendo no peito, o Senhor é meu pastor e eu vou conseguir receber tudo hoje e tal, não sei o quê. E esse texto não fala da provisão imediata. Esse texto fala de você ter satisfação em Deus. Você se sentir preenchido em Deus. O Senhor é meu pastor e não sentirei falta de nada porque Ele me completa. Ele me preenche. É dele que eu preciso, entendeu? E ele sendo meu pastor, eu não sinto falta de nada. Eu tenho tudo que eu preciso em Deus. É isso. Mas quando você lê ele isolado, fora de contexto, numa tradução um pouco tendenciosa, e aí o cara ainda completa botando uma mensaginha e no final ainda fala em nome de Jesus, aí você sai batendo no peito com o seu horóscopo cumprido. Não é isso, por isso nós precisamos estudar, por isso que nós precisamos refletir, por isso que nós precisamos de textos dentro do seu contexto, para a gente poder entender o que o autor quis falar com aquilo. E aí, entrando no nosso tema, uma das marcas desde a Reforma até hoje, mais importantes para se definir uma igreja saudável, é pregação bíblica. É uma pregação que te aponta para as Escrituras, que te aponta de uma maneira saudável, que te ensina a partir das Escrituras e através das Escrituras e aplica as Escrituras na sua vida. É uma das marcas, tanto para os reformadores, que eles criam em 3 marcas, que era pregação bíblica, ministração, que é o que a gente vai seguir, tá? Para ficar mais curto um pouquinho a série, administração correta dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, e
disciplina eclesiástica, né? A gente acabou trocando um pouquinho a ordem das coisas, porque a gente queria muito começar a ter ceia. E aí a gente começou falando da ceia. No próximo sermão dessa série nós vamos falar da importância do batismo e depois, por último, né, nós vamos falar sobre a disciplina eclesiástica. Hoje nós vamos especificar sobre a questão da pregação bíblica, tá? E assim, vamos ver os textos que falam dessa importância, tá? Não é só o Novo Testamento só reflete o Velho nesse sentido, só reflete o Velho. Desde o Velho Testamento é mostrado a pregação, e a pregação no sentido de exposição. Nós vamos ver um texto muito claro sobre isso, tá? Mas assim, várias advertências são faladas ao longo do Novo Testamento acerca da gente meditar nas Escrituras. Por exemplo, em João, capítulo 5, versos 38 a 40, fala da importância. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque não creem naquele que enviou. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Então, mesmo você examinando, se você examina as Escrituras com o espírito errado, elas não têm fruto no seu coração, porque às vezes a pessoa pega e fica lendo com o intuito de se vangloriar. Hoje em dia a gente vê muito teólogo ficar discutindo e falando, não, porque eu conheço mais, porque eu sei o grego, o hebraico, não sei o quê, não sei das quantas e tal, e ficam aquelas discussões intermináveis só para mostrar mais conhecimento. E aí a gente não vê gerar vida naquele conhecimento tão profundo, a gente não vê gerar vida, né? E assim, uma coisa importante é a gente entender que as próprias Escrituras mostram o poder de Deus. O próprio Paulo fala isso em Romanos, né? Eu gosto muito desse texto, porque quando ele vai falar do Evangelho, né, porque a gente gosta de falar do poder, do poder, do poder, mas Paulo, quando vai falar do poder, ele fala do Evangelho. Aí ele fala o quê? Em Romanos 1,16. Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro o judeu e também do grego. Então ele fala que o Evangelho, a boa nova, a boa notícia das Escrituras, é o poder de Deus para a salvação, né? E essa palavra, ela vai ter impactos diferentes em pessoas diferentes, em contextos diferentes. Em 1 Coríntios, Paulo volta a falar da palavra e ele fala assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Entendeu? Vai ter pessoas que vão ter, assim, a mesma palavra vai ter impactos diferentes em pessoas diferentes. Vai ter pessoas que vão ignorar. Por quê? Porque seus corações estão endurecidos. Mas isso muda o fato de que a gente precisa falar para as pessoas acerca do Evangelho? Não, a gente precisa transmitir as Escrituras. Continuando sobre Paulo. Paulo fala sobre isso em Romanos, na mesma carta de Romanos, no capítulo 10, nos versos 14 a 17. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ou seja, mesmo falando, pregando, nem todos. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então é importante esses momentos em que a gente está ouvindo e refletindo sobre a palavra de Deus, porque isso gera fé nos nossos corações. Quando a gente ouve, a gente interpreta, a gente medita, a gente reflete sobre o Evangelho, o que acaba acontecendo? Isso vai sedimentando o conhecimento e nos momentos de angústia a gente se agarra nessas palavras. É nos momentos de dificuldade, aquilo que foi plantado no seu coração vai gerar o fruto, que você vai chegar, poxa, tá difícil e tal. Não, mas no Senhor eu tenho o meu consolo. No Senhor eu sei que eu não sinto falta de nada porque eu tenho o Senhor como meu pastor. Imagina, por exemplo,
nos contextos de perseguição, se a pessoa não tiver algo absoluto para se agarrar, se a pessoa não tem um absoluto, se ele não está firmado, se ele não tem uma palavra para se agarrar, quão difícil é você estar num contexto de perseguição, num contexto de prisão, num contexto de sofrimento, e você não ter essa certeza e essa convicção para você se agarrar, né? E assim, o que pode fazer diferença, né? E é aonde a gente vai estar refletindo hoje. Nós vamos falar sobre o sacerdote Esdras, tá? E assim, eu gosto muito desse texto porque durante muito tempo foi um dos poucos versículos que eu tinha decorado na minha cabeça. Porque o meu antigo pastor, que eu me converti, ele falava assim, ó, usa o sistema de Esdras. Antes de você ensinar, segue a sequência de Esdras. Em Esdras 7:10 fala uma sequência que Esdras usou, né, para poder estar se preparando. Então fala o quê? Esdras 7:10, estou usando a versão Almeida século 21. Porque Esdras tinha disposto o coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel seus estatutos e normas. Esdras 7:10. Primeiro ponto que a gente vê aqui, dispôs o coração. Que é uma das coisas que é fundamental, você precisa ter um coração disposto para você aprender. Um coração ensinável, um coração tratável, porque se você endurece o coração, por isso que em outros textos fala, não endureçais. Se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Porque às vezes você fala e um está com o coração disposto, o outro está com o coração disposto, o outro está mas você pega um coração endurecido e aí não ouve, e não pratica, e não aplica. E aquela mesma palavra vai dar fruto num. É aquilo que Jesus fala da semente no caminho. As sementes caíram à beira do caminho, outras caíram num terreno mais raso, outros caíram num terreno pedregoso, outros caíram no meio dos espinhos, e outro caiu num terreno fértil. Entendeu? É onde a gente vai ver as diferenças, né? E Esdras tinha esse coração disposto. Depois que ele dispôs o coração, ele começou o quê? A estudar, meditar. Depois que ele estuda, ele passa a praticar. Só depois ele começa a ensinar. E tem gente que está pulando essas etapas. Aí você vê o povo passando vergonha na internet. Nossa, o pregadorzinho lá, não sei o quê, fez isso, fez aquilo e tal, não sei o quê. Gente, e o pior, não é... Cara, ele era usado. E por, sei lá, que motivação, Deus abençoe que seja uma motivação boa no coração, mas por qualquer que seja a motivação, ele estava sendo usado. Aquele pregador adolescente. Entendeu? Mais errado que ele é quem usava ele. E mais errado ainda era o povo que escutava. Porque a palavra mesmo fala que quando crianças governam, é por condenação do Senhor. Entendeu? Que quando o povo estava sob condenação, porém crianças para liderar vocês. Entendeu? Então, assim, é um povo que não está buscando e meditando na lei do Senhor. Não está refletindo, tá? Então, assim, e isso é falado ao longo das Escrituras. A importância da leitura e da meditação e da reflexão é importante ao longo das Escrituras. Querem ver? Um exemplo a gente viu na semana passada, no outra parte do culto. Salmo 1, que se refere a Josué, a princípios que estão, por exemplo, em Josué 1. Né? Salmo 1 fala bem-aventurado. Aí fala que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Que reflete a ordenança de Deus para Josué no capítulo 1. Seja forte e corajoso e cuida de meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Né? Então, assim, o Salmo só está refletindo em cima daquilo que é um princípio lá de trás. E quando a gente está tentando aplicar aqui esses princípios, a gente está dando continuidade nisso, porque a coisa não surge do nada. O cara está andando na rua, tem uma teofania, vê umas nuvens abertas e fala, eis que te digo, fala para eles isso assim, assim. Não é assim que funciona. O conhecimento bíblico, ele é uma construção. Você pega o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, dando a lei,
Aí os livros históricos, os sacerdotes no Antigo Testamento refletem sobre isso, os profetas refletem sobre isso. Quando um profeta profetizava condenação, não era do além. O cara estava andando do além. Não, ele refletia em cima da lei. Ele via que na lei falava assim, ó, quem faz isso, acontece isso. Quem faz isso, acontece isso. E ele via o contexto dele e falava, ó, estão fazendo aquilo que a lei dizia. E a palavra de Deus se cumpre. Vai acontecer isso. E aí eles profetizavam em cima da lei. Entendeu? Da mesma forma que os salmos, eles refletem a lei. Então a gente tem que começar a entender isso. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê o ensino dos apóstolos refletir nos profetas. Quantas vezes os evangelhos e as cartas vão dizer assim, como está escrito, como profetizou Isaías, como não sei o quê. Então eles estão fazendo uma construção em cima de algo que eles já tinham. Só que a gente não quer construir em cima da palavra, a gente quer inventar. A gente quer profetizar o CPF, a gente quer profetizar aquilo que está no Instagram do cara. E aí fica passando vergonha na internet. Por isso, aí se cumpre aquela palavra que diz, por vossa causa, o nome do Senhor é blasfemado entre os descrentes. Por quê? Que eles ficam sendo motivo de chacota, a gente fica sendo chacota e zombaria. Porque o povo não medita, o povo não estuda, o povo não reflete. Aí fica aceitando esse tipo de ensino. E aí depois, quando passa vergonha, o nome do Senhor é blasfemado. Entendeu? E aí vira motivo de chacota, motivo de vergonha. Entendeu? Quando eu fico buscando esse tipo de ensino e fico tentando fundamentar as escrituras, é porque eu quero que conosco seja diferente. Que a gente possa chegar e falar, ó, a gente tem esse tipo de estudo porque a gente quer ler a Bíblia junto. Nós somos um povo que vai ler a Bíblia junto. E é legal porque é aquele sistema meio de academia. Em que sentido de academia? Você já viu, quando você vai sozinho na academia, você tem que, ter uma disciplina. Agora, quando você vai com uma galera, um motivo ou outro. Pô, vamos lá. Não falta não, cara. Vamos lá, a gente está desenvolvendo. Aí você vai lá, você já não está só malhando, você já está malhando e batendo papo com o teu amigo que foi junto com você. E aí você ajuda ele ajuda você e vai empurrando para poder caminhar, entendeu? Então é isso. Quando você está lendo junto, é um lendo, pô, não entendi isso aqui. Vamos perguntar? Aí pergunta um para o outro. E se ninguém souber, a gente vai pedir para um professor meu, mas a gente vai ficar em dúvida junto e vamos resolver junto. Alguém vai saber essa resposta, entendeu? Então é essa a ideia, né? Então vamos continuar aqui. Olha como é que funcionava a pregação expositiva naquele tempo. Neemias 8, de 1 a 8, fala de um exemplo de pregação expositiva, feito por Esdras. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem. Eles se reuniam juntos, né? Na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Não tinha salinha. Se a criança tinha condições de entender o que ouvia, ela ficava na congregação. Não tinha historinha, não tinha teatrinho. Se a criança conseguia ouvir e entender, ela ficava junto para ela entender a importância de cultuar o nome do Senhor, de louvar o nome do Senhor, de ouvir a respeito da lei do Senhor. Capaz de entender. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia. Olha, desde o amanhecer até o meio-dia. E às vezes a gente fica aqui 40 minutos, 1 hora. Meu Deus, está meio grande, né? Nós estamos lendo muita coisa, né? E tal, não sei o quê. Não, eles tiravam esse nível de tempo para refletir acerca da lei do Senhor. Entendeu? Desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender. E todo o povo tinha o quê?
ouvidos atentos, porque não tinha microfone, não tinha caixa de som, ou você prestava atenção e ficava quieto, porque havia também um outro negócio que se perdeu: reverência. Nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos com reverência. A gente não fica ouvindo a palavra do Senhor e olhando no Instagram, olhando no Facebook, entendeu? Nós não ficamos ali respondendo mensaginha. Não, nós estamos com reverência. É a palavra do Senhor. É o Senhor quem fala. Ele usa a boca que ele quiser para estar falando, né? Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Reverência. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, e todo o povo levantando as mãos respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acude, Sabedai, Odias, Maazéias, olha, um monte de nome bonito para pôr nas crianças, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas. Eu só terminei essa lista só por conta disso aqui. Ensinavam a lei o povo, e o povo permanecia em seu lugar. E eles iam lendo o livro da lei claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Olha a pregação expositiva aí, desde o Velho Testamento. Então, eles liam e os sacerdotes iam no meio do povo, ó, ele leu isso, você entendeu? É assim, é assado. Quando ele está falando esse versículo, é por causa disso, disso e disso. Quando ele está falando isso aqui, é lógico, não tinha divisão de versículos naquela época. Estou só comentando para poder facilitar o entendimento. Mas, olha como era feito o culto ali. Mais de 3 horas de duração. Leitura e interpretação. Leitura e interpretação. Para quê? Para que o princípio se fixasse. Olha como é que Deus orienta acerca disso. Que é isso daqui, depois a gente vai usar no final para fechar esse entendimento. Quando Deus termina de dar a sua lei em Deuteronômio, olha o que ele fala. Em Deuteronômio 6, nos versos 4 a 9. Depois a gente vai voltar nesse texto, mas eu gosto muito dele. Porque aqui mostra como deveria ser ensinado a lei para as crianças. Escute Israel, ó Senhor, escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força, que é o texto, olha só, é o texto que Jesus cita como primeiro mandamento e principal. Não é um negócio que Jesus tirou da hora ali, lançou. Ele está só repetindo o texto da lei. Nossa, e a lei não vale mais, né? No Novo Testamento tem gente que fala que não vale mais. Jesus cita a lei. Mas vamos voltar. Essas palavras que lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e dela falará enquanto estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão e elas serão por frontal aos teus olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas portas. Glória a Deus. Eu quis frisar esse negócio da testa e da mão, porque se você for ver em Apocalipse, o que Satanás vai fazer? Vai colocar um sinal na testa e na mão. Por quê? Porque é modo de pensar, faz modo de agir. Por isso que o sinal não vai ser uma tatuagem quântica, o chip da loucura. Não, é uma mentalidade que gera uma atividade. Essa vai ser a marca que o inimigo vai usar. E ele simplesmente está tentando deturpar um propósito que Deus já colocou. E qual que vai ser a marca do cristão quando vier essa marca? Mentalidade que gera atividade. Uma palavra, uma escritura, uma lei que foi inscrita no seu coração, que gerou uma mentalidade
e gerou uma atividade e que é tão real na sua vida que você fala dela para os seus filhos ao se levantar, ao deitar, ao sentar e ao caminhar. É isso que é importante, é a gente vivenciar a palavra. A gente tem que conversar conversas sadias, a gente conversar sobre as escrituras. Só que a gente não conhece as escrituras, vai falar delas como? Como? Por isso a importância de se ler, por isso a importância de se meditar. As escrituras são tão importantes e assim, Deus honra tanto a pessoa que medita na lei, que já serviu de fundamento para livramento do povo. Vou citar uma historinha aqui, eu vou ler elas e depois a gente vai entender o que eu quero dizer como livramento. Essa história está em 2 Crônicas 34. Nós vamos ler o capítulo, tá? Reinado de Josias de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A reforma religiosa feita por Josias. Então, desde aquele tempo, já aconteciam reformas religiosas. Já se necessitava de reforma. Coisas erradas precisavam ser derrubadas para que se tivesse um fundamento correto dentro da lei do Senhor. No 8º ano de seu reinado, ou seja, ele tinha 16 anos, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Azerá, das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, quebrou os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura e de fundição. Reduziu-os a pó e espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esses ídolos. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre altares deles e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados no meio das suas ruínas. Depois de derrubar os altares, os postes da deusa Azerá e as imagens de escultura até reduzi-los a pó, depois de despedaçar todos os altares de incenso de toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. Então primeiro ele acaba com o quê? Idolatria. Primeira coisa é o que? Acabar com a idolatria. Vamos acabar com esse negócio de vassoura ungida, de sabonete abençoado, água beatificada e todas essas coisas. Entendeu? Primeiro a gente derruba a idolatria, as mandingas. Aí o rei repara o templo, aí ele começa a construir o fundamento. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maaseias, governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor seu Deus. Foram até o sumo sacerdote Euquias e entregaram o dinheiro que havia sido trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham juntado. Dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim, dos moradores de Jerusalém. Deixa eu só parar aqui. Deixa eu só achar aqui, porque essa passagem também está em 2 Reis 22, e eu queria muito só comentar um negócio que eu achei muito legal. Não tem a ver diretamente com o que a gente vai falar, mas é só para a gente dar uma refletida, tá? Só uma reflexãozinha paralela. É porque, vocês sabem, né? Eu tenho uns pensamentos meio acelerados. Mas assim. Ai, gente, só falta que eu não vou achar agora.
Ah, também estou muito apressado, estou lendo um capítulo a mais. Falei 2 Reis 22 e estou lendo no 23, aí fica mais difícil de achar o que eu quero. Aqui, esse versículo é um troço que a gente fica pensando assim, meu Deus, precisamos de uma reforma muito grande para chegar nisso daqui. Capítulo 2 Reis 22, versículo 7. Ele estava falando das pessoas que estavam reformando o templo. A gente vai voltar lá no texto que a gente estava lendo, mas é só porque eu queria ler muito esse aqui, porque essa palavra aqui ficou martelando no meu coração, porque será que dava para a gente pensar como o rei pensou nesse dia aqui? Mas não é necessário que prestem contas do dinheiro que lhes foi entregue, porque são honestos. Difícil, né? Que coisa mais triste a gente pensar que hoje na igreja. Não, e é uma marca da igreja e vai ter aqui também. Quando a gente começar, a gente vai falar sobre a generosidade. E quando chegar nesse ponto de ofertas e dízimos e tal, vai ter prestação de conta. Tem que ter. É importante ter prestação de conta, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Se for preciso, qualquer pessoa que chegar e pedir, a gente vai conseguir prestar conta, tá? Mas o que eu falo é o seguinte, nesta época, as pessoas chegavam a ser tão confiáveis que o rei falava assim, pode entregar o dinheiro na mão deles, porque são honestos. Que triste a gente saber que hoje, muitos bancos, se você fala que a sua profissão é pastor, você não consegue crédito. Você tem que dizer que você é autônomo, que você é outra coisa, porque senão você não consegue crédito. É muito triste esse testemunho. Voltando. Deram dinheiro aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para junções servirem de vigas para as casas do rei de Judá, para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Esses homens trabalharam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, bem como Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos musicais eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos a obra, em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivãs, oficiais e porteiros. Ou seja, os caras eram... É a hora que eu fico falando assim, gente, vamos refletir, vamos voltar às escrituras. Os caras eram músicos, mas eles sabiam carpintaria, eles trabalhavam na obra, eles coordenavam. Porque hoje em dia a gente tem músico na igreja que, ai meu Deus, eu não posso mexer, eu não posso regular o microfone, tem que ter um cara para fazer isso para mim. Porque o meu negócio é só adorar, porque a minha voz é especial. Entendeu? O cara não pode servir. O cara quebra a mão se varrer um chão, quanto mais limpar um banheiro. Meu Deus! Não, esse serviço não é digno de mim. Mas vamos voltar. E o que as acha o livro da lei? Chegamos no ponto de virada. Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Tinha se perdido o livro dentro da casa do Senhor. Se perdeu o livro. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo que o Senhor, ao rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. O escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Olha, tudo que ele já tinha feito, e mesmo assim, só dele refletir sobre o que o povo fazia, o que o povo que ele vivia, e o que estava no livro da lei, ele se envergonhou, se arrependeu e rasgou as roupas. Então deu ordem a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Micã, Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do Senhor, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor.
que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo que está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Ulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Ulda morava na parte nova da cidade em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado, queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira, com todas as obras das suas mãos, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou as suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre esse lugar e sobre os seus moradores. Então levaram essa resposta ao rei. Até aqui. Tem mais coisa, mas até aqui. Olha a aplicação da palavra do Senhor. Será que dá para traçar um paralelo com os dias de hoje? Será que dentro da casa do Senhor o livro da lei do Senhor está perdido? Será que nós não temos que encontrar o livro da lei do Senhor dentro da casa do Senhor? Será que não está na hora de nós nos arrependermos e meditarmos quando nós lermos da palavra do Senhor? E olha a diferença que isso fez para o rei Josias. Porque ele já era um homem temente a Deus, ele já era um homem que tinha acabado com a idolatria, que tinha lutado contra a idolatria. Mas quando ele vê a lei do Senhor, ele vê, nós continuamos em pecado, nós nos desviamos, a ira do Senhor vai se arrepender, a condenação vai vir. Busquem a palavra do Senhor para nós, e quando eles buscam, o que a palavra fala? Realmente a ira vai vir. Vocês zombaram de mim como povo. Será que tem alguém zombando do Senhor como povo? Será que a gente não vê comediantes fazendo piadinhas? A gente não vê movimentos que colocam símbolos sagrados em orifícios? Entendeu? E aqui a palavra é muito clara. Eis que a ira do Senhor vai vir. Ela não tarda, ela vem no tempo certo. Mas qual é a nossa esperança? A palavra do Senhor, quando é recebida com o coração certo, em arrependimento, quando ela muda a nossa atitude, nós rasgamos as nossas vestes, nós buscamos o Senhor em oração, o que a palavra do Senhor gerou na vida de Josias? Você será poupado, porque eu vi o teu coração. Você e os seus serão poupados. Glória a Deus. Então essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Os reinos desse mundo são maus, os diretores, os governantes são maus. Eles promovem o assassinato de bebês no ventre. Eles promovem relacionamentos que a Bíblia condena. Eles promovem, declaradamente, eles vão contra a fé, são princípios anticristãos. Eles zombam do cristianismo. Eles zombam. E assim, é importante que nós entendamos que nós precisamos fazer a gente fazendo a coisa certa. Às vezes vai acontecer de não dar o resultado, porque vai ter corações que vão ser dispostos, outros corações que não vão ser, vai ter terreno que vai ser fértil, outro terreno não vai ser. Mas assim, quando a gente ensina da maneira errada, quando a semente já é ruim, qual a chance da planta dar certo? Imagina o seguinte, outro dia saiu aquele comediante que debochou do Senhor, falando que,
Fala que Jesus pagou o preço do meu pecado. Eu não pedi para ele pagar nada. É como se eu tivesse uma dívida e o cara fosse lá pagar. Pagou porque quis. Eu não tenho nada. E o cara foi debochando. Ele não fala exatamente essas palavras, mas ele vai debochando. Mas isso é fruto de uma pregação. É a pregação que fala só da graça. Porque se você fala só do remédio e não fala da doença, quando que ele vai entender a necessidade do Salvador? E aí se cumpre nele aquela passagem que quando Jesus confronta o fariseu, ele fala assim, ela muito foi perdoada, por isso que ela muito ama. Então, quando a pessoa entende a sua pecaminosidade, entende o seu perdão, ela muito ama. Mas a gente não quer ensinar sobre pecado, porque pecado não gera like. Falar sobre pecado não gera like, não gera engajamento, entendeu? Mas também não gera arrependimento, não gera conversão verdadeira, não gera salvação. Então, assim, por isso, nós vamos tentar o máximo possível seguir essa marca de uma igreja saudável. Nós vamos ser conhecidos por uma igreja em que esse livro é aberto, esse livro é lido e a reflexão é feita sobre ele, né? Então, eu queria compartilhar isso e que nós possamos chegar a cumprir aquele texto que a gente leu em Deuteronômio. Escute, ó igreja. Vamos parafrasear. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará nos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Glória a Deus, que nós possamos viver isso, que nós possamos praticar o amar a Deus sobre todas as coisas e meditar e refletir sobre as Escrituras, onde quer que nós somos, a todo tempo, a tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela sua revelação especial, Senhor, através das Escrituras, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, que nós possamos cada dia mais amar a Tua palavra, amar, refletir, meditar, Senhor. Que quando vier o tempo, Senhor, que quando vier aquele tempo difícil que está profetizado, Senhor, que nós possamos ter a Tua marca na nossa fronte e na nossa mão, Senhor. A nossa mentalidade e a nossa atitude estejam moldadas pelas Tuas Escrituras, Senhor. Implanta a Tua lei no nosso coração, Espírito Santo do Senhor. A palavra fala que o Senhor colocaria essas palavras, que ninguém precisaria ficar falando, porque elas estariam escritas no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, assiste na nossa fraqueza. Muitas das vezes dá sono, muitas das vezes tem dificuldade, a nossa carne luta, Senhor. Mas ajuda-nos a persistirmos, a seguirmos firmes, Senhor, na leitura e na meditação nas Escrituras, Pai. Leva-nos agora, Senhor, para as nossas casas, cuida das nossas famílias, cuida dos nossos queridos, cuida daqueles que vão ouvir essa mensagem, Senhor, através das redes sociais, Senhor. Mas nós te pedimos, Senhor, que nós sejamos conhecidos e aqueles que estão ouvindo, Senhor, possam entender a importância da Tua palavra, a importância da meditação nas Escrituras, Senhor. E nós possamos ser conhecidos novamente pelo povo do livro. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo venham sobre nós e permaneçam. E todo o povo diz, amém. Glória a Deus.